Dá moral, pô. Se inscreve aí embaixo. Se inscreve também no canal principal. O link tá na descrição e a live rola por lá. Toda segunda e toda sexta tem Falazada. Cara, primeiro falando sobre a saída em si do Daverson, né? Entendo a saída, porque foi uma proposta muito boa pro jogador. 3 anos de contrato, um salário melhor do que ele ganhava no Atlético, isso tudo é verdade, tá? E assim, ele tinha contrato, você pode deixar o cara aí, obriga ele a cumprir contrato. Pode, mas assim, a chance do cara passar a jogar insatisfeito, passar a render menos, é de 80%. Então o que o Atlético teria que fazer se quisesse manter o Daverson? Renovar o contrato, ou dar o famoso aumentinho pra ele, né? Olha, chamar ele no canto, nós não vamos te negociar, isso é importante, você vai fazer falta, a gente precisa de um centroavante igual você. Tá, eu sei que o contrato lá foi bom pra você, a gente te libera no final do contrato, mas vai ficar com a gente até o fim do contrato. Dito isso, toma um aumentinho aqui. Fica aí, na moral, beleza. Eu não sei se valeria a pena pro Atlético fazer um desses esforços, vamos dizer assim, pra manter o Daverson. Eu acho o Daverson muito bom centroavante. Ponto. Não é um atacante espetacular, meu Deus do céu, o melhor centroavante do mundo, mas eu acho ele muito bom atacante. Eu dizia que ele era muito bom atacante lá atrás, quando ele tava no Galo, quando chegou, etc. Eu não vou mudar de ideia agora porque tá saindo. Eu acho ele um cara muito útil pra qualquer elenco de Série A. Mas não acho que é um cara que tá num nível que se vai fazer 1000 esforços ali pra preservar o jogador, tá? Basicamente, minha opinião sobre a saída é essa. A saída é compreensível. Dito isso, a gente entra naquilo que é o que eu falei no vídeo que eu publiquei ontem no canal, mas aqui dá pra gente falar com um pouco mais de profundidade, né? Cara, o elenco é curto. Isso não é a minha opinião, isso é um fato. Quando o Cuca chegou na coletiva de apresentação, ele falou o que é um elenco ideal na avaliação dele. O que é um elenco ideal? O elenco ideal é um elenco que tem 2 alternativas por posição, mais garotos para trabalhar, mais jogadores polivalentes, né? Então, se a gente for olhar as posições do sistema defensivo, por exemplo, você tem 2 laterais direitos, você tem 3 laterais esquerdos, considerando o Rubens e o Caio, você tem 2 zagueiros para cada lado, sem contar os meninos, né, Rabelo e Vitor Hugo ali reserva, sem contar o Rômulo e o Ivan Roman. Agora, do meio pra frente, você tem posições que não tem 2 jogadores por posição, a menos que você considere os polivalentes ou os meninos. Quem é o reserva do Hulk? Se você for considerar um centroavante, é o João Marcelo. O João Marcelo tem 19 anos. Se você for considerar o Rony reserva do Hulk para posição de 9, para essa função, você tá improvisando. É muitas aspas, porque o Rony de falso 9 não é uma improvisação. Ele já fez 1 milhão de vezes. Mas você vai ter que tirar o Rony da função de um segundo atacante, ou de jogar ele e um cara mais fazedor de gols, né? Na ausência do Hulk, se o Rony entrar no lugar do Hulk, você vai precisar de alguém pro lugar do Rony, né? Ah, beleza, tem o Júnior Santos. Ok, mas, cara, olhando dentro desse critério do Cuca, eu quero 2 jogadores por posição, confiáveis, né, maduros, mais os meninos, sem contar os polivalentes, o elenco é curto. O que eu acho, deixando claro a palavra, acho que é o que a diretoria tá pensando, tá? Isso não é informação, é 100% achismo, é um palpite. Eu acho que a ideia dos caras é: vamos segurar a onda com esse elenco até o meio do ano, porque essas primeiras fases das competições de mata-mata, elas são, em tese, mais fáceis. A gente pegou só baba até agora na Copa do Brasil. O grupo do Atlético na Sul-Americana é horrível, a palavra é essa. A palavra é essa. Eu falei abertamente, repito aqui, pra mim tem que poupar todo mundo em todo jogo. Eu respeito todo mundo que pensa diferente de mim, tá? Eu sei que é uma opinião um pouco popular. Mas assim, jogos fora de casa, principalmente, Cienciano no Peru. Cara, eu nem viajaria com os titulares. Nem viajaria. Não correria o risco de colocar o Hulk num jogo desse, o Scarpa, não colocaria. Pra mim, é time B na Sul-Americana, sem resenha. Claro, no jogo em casa, que você tem uma semana um pouco mais tranquila de descanso e tal, você vai colocar um cara ou outro? Entendo. Mas tem que preservar pra não correr o risco de perder. Porque o elenco tá na conta do chá. Então, voltando ao meu palpite, eu acho que os caras estão pensando o seguinte: olha, dá pra gente administrar a Sul-Americana e a Copa do Brasil até junho, e usar a força máxima no Brasileiro desde o início. Isso eu tenho certeza que foi conversado lá. Aí já é informação. Que no Brasileiro desse ano o Atlético vai, assim, pisar fundo em todos os momentos.
não vai tirar o pé, não vai focar em Copas, e não pode. Ano passado deixou uma lição muito clara. Então, assim, eu acho, voltando ao palpite, né, a informação passou voltando ao palpite, que os caras entendem que esse elenco é a conta do chá? É, mas dá pra gente levar até junho. E aí, chegando em junho com esse elenco, a gente traz contratações pontuais aqui e ali pra reforçar o elenco até o fim do ano. Algo que já aconteceu no ano passado. Algo que já aconteceu no ano passado. Ano passado, no meio do ano, vieram peças importantes, pontuais importantes, o próprio Daverson, o próprio Lianco, Vera, entre outros jogadores, que deram uma, né, fortalecida no time. Ainda assim não foi suficiente, porque a gente jogou a final de Libertadores tirando o Kardec do banco, com todo respeito, né? Vargas, que não queria nada com a dureza, jogou nada o ano inteiro, enfim. Mas deu uma fortalecida. O elenco ficou um pouco mais fortalecido para o segundo semestre do ano passado. E aí teve um fôlego a mais. Só que assim, ano passado, no Brasileiro, quando foram reforçar e tal, o estrago já estava feito. Por que o estrago já estava feito? Porque a gente jogou grande parte do campeonato, antes da janela do meio do ano, da janela intermediária ali, sem jogadores para as posições nesse. Ano passado foi principalmente lateral esquerdo e volância, né? O meio-campo defensivo. Tem gente que odeia o termo volância, palavra que não existe, mas enfim. A gente jogou vários jogos com Scarpa de lateral esquerdo. A gente jogou vários jogos com Batalha sendo ao mesmo tempo zagueiro e volante. Ou vocês não lembram disso? Eu lembro. Lá em Salvador, no Barradão contra o Vitória, foi um jogo que o Batalha tava, tadinho, completamente sobrecarregado. Tava de zagueiro e de volante. Eu lembro disso porque eu fiz essa pergunta ao Milito na coletiva lá no Barradão. E ele, assim, deu uma resposta praticamente pedindo socorro. Cara, eu vou colocar quem? Eu não tenho. Assim, o elenco era muito curto. O Atlético perdeu muitos pontos no Brasileiro, que refletiu em jogar o último jogo valendo queda pra Série B, valendo a escapada, né? A fuga da Série B. Aquele jogo maluco contra o Atlético Paranaense. Então, assim, apostar nessa estratégia de segurar até o meio do ano pra ir buscar as peças que estão faltando pra, né, fortalecer o time para disputa da reta final de temporada, eu acho arriscadíssimo. Não é o que eu imaginava para a temporada. Quando termina o ano de 2024, frustrante como foi, porque foi muito frustrante, e os acionistas, os donos do clube, vêm a público e dizem, não, nós vamos aumentar investimento, nós vamos ter time forte para o ano que vem e tal, cara, principalmente considerando a quantidade de gente que saiu, porque saiu metade do elenco, enfim, metade do elenco talvez tenha sido forte, mas saiu muita gente. Eu imaginava, não, os caras vão montar um elenco agora, já pro início do ano, muito competitivo. Eu acho o elenco mais equilibrado? Acho. Melhorou em várias posições, lateral direita melhorou claramente, a lateral esquerda melhorou, tem mais jogadores polivalentes, o ataque te dá mais características, mais alternativas, né, do que o ano passado. Agora nem tanto, como lembrou o Vinícius no chat, porque o Davidson saiu, então o 9-9 você já não tem, a menos que você conte com o menino de 19 anos. Enfim, num geral, o elenco é um pouco mais equilibrado que o do ano passado. Porém, ainda tem lacunas muito claras. E ainda é evidentemente curto. Quando eu falo no vídeo que eu publiquei esses dias no canal, que é um elenco de segunda prateleira do futebol brasileiro, e aí o torcedor mais passional leva isso pro coração e comenta lá, que segunda prateleira, vocês são cornetas. É engraçado porque na época que eu trabalhava na Globo, quando eu fazia algum tipo de comentário desse, por exemplo, esquece que eu sou o Frossar atleticano que vocês conhecem do canal do Frossar. Pensa que eu sou ainda repórter da Globo, vou lá no Sport TV e falo pro Brasil inteiro lá no programa do Sport TV, porque o elenco do Atlético hoje é segunda prateleira, o elenco é curto, o elenco não é entre os favoritos a título. Cara, todo mundo que vê vai pensar, esse cara é cruzeirense. É ou não é? Tô falando a verdade ou eu tô mentindo? Aí antes o xingamento era esse. Cruzeirense, não sei o quê. Hoje, como sabem que eu sou atleticano, basta você fazer uma crítica que você vira o corneta, você vira o mala, você vira o insuportável, enfim. Então, cara, é a minha opinião. O elenco é curto. O elenco do Atlético não é um elenco preparado para ser campeão brasileiro, montado para isso. Pode acontecer? Pode acontecer. É futebol e por isso é um esporte maravilhoso. Por isso é um esporte que a gente ama e assiste igual um maluco e, porra. Porque, cara, pode dar sorte, pode encaixar um time titular que jogue sempre e não machuque,
O Cuca pode, de fato, tirar o pé absurdo nas Copas e aguentar esse time forte no Brasileiro, sem machucar ninguém, com 1, 2, 3 bons reservas que vão sustentar bem quando o time precisar deles. Um Rubens da vida, um próprio Júnior Santos, que já foi relacionado para o jogo de amanhã, né? Entre outros jogadores que são úteis e serão úteis, sim, ao longo do ano. Pode acontecer. O Atlético é favorito? Está na prateleira dos favoritos? Não, não está. Não está, né? E é isso, assim, o que me disseram, que eu falei naquele vídeo, foi pouco provável que cheguem mais jogadores nessa janela de exceção, a janela nacional. Essa janela de exceção vai até o dia 11 de abril, estamos falando aí de mais 13, 14 dias, sei lá, 15 dias dessa janela aberta, né? Se é pouco provável, significa que o Galo vai para o Brasileiro com o elenco que tá aí, já sem o Davidson. E o elenco que tá aí não é o elenco pronto para disputar um Brasileiro de pontos corridos no nível que tá o Brasileiro, cara. O Campeonato Brasileiro nesse ano vai ter um nível altíssimo, gente. Vocês não tenham dúvidas. Vocês não tenham dúvidas. Se você olhar pros times, assim, o Hugo fez esse ano uma tier list muito legal. Essa semana, uma tier list muito legal. Ele fez terça, quarta e quinta, né? Ele pegou primeiro a defesa, comparou quais são melhores, quais são no mesmo nível, quais são abaixo do Galo. Aí fez a tier list. Na quarta-feira foi o meio-campo, na quinta-feira foi o ataque. Cara, você vê que claramente tem times melhores que o Atlético em todos os setores. São poucos. Que a gente crava que são melhores mesmo, sem precisar parar pra pensar, Flamengo e Palmeiras. Agora, tem outros ótimos trabalhos e times fortes pro brasileiro, né? Você tem o Inter com um ótimo trabalho do Roger Machado, você tem o próprio Corinthians, acabou de ser campeão paulista, você tem adversários. Então, vamos ver se esse elenco vai ser suficiente. Espero que essa estratégia que eu estou deduzindo que seja a estratégia adotada de segurar a onda até o meio do ano na conta do Chay e depois contratar, seja eficiente. Que o Davidson seja feliz. Eu falo com tranquilidade, pensando no personagem, apenas no personagem, não tô falando do jogador. Foi o maior que eu cobri em 10 anos de jornalismo esportivo. Eu trabalho com futebol desde 2015, deu 10 anos, 2 meses atrás. E como personagem, o Davidson é o maior que eu cobri, assim. Absurdo. Até agora, um pouco de bastidores pra vocês aqui, do lado do produtor de conteúdo, né? Eu, quando trabalhava na Globo, tava nem aí pra Instagram, quantos seguidores, não sei o que, rede social. Pra mim era irrelevante, porque eu não podia trabalhar com isso. A Globo não deixa, né? Você ganhar dinheiro com as redes sociais, fazer, enfim. Tinha o meu salário e era isso. Importava o que eu entregava como repórter da TV. Se eu tinha Instagram, não tinha, fechado, aberto, 10 seguidores ou 10 mil, não muda porra nenhuma. Quando eu passo a trabalhar com a internet, isso passa a ser relevante. Quando eu abri o canal do Frossari, eu tinha 5 mil seguidores no Instagram. 5 mil. 5 mil. Eu tô com 70. E vou te falar, uns 10 mil dessa brincadeira foram por causa do Davidson. Pelo menos. Pelo menos. Porque, cara, a quantidade de conteúdo que a gente publicou do Davidson nesses últimos aí, né? Não deu nem um ano ainda, né? Eu comecei o canal em maio de 2024. 10 meses, 9 meses. Foi um absurdo, cara, assim. O vídeo do meu Instagram que mais deu audiência na história, deu, salvo engano, posso até olhar aqui, mas eu acho que foram 9 milhões de visualizações. Foi um vídeo bobo dele resenhando com a esposa dele no dia da apresentação. Na sala de imprensa da Arena MRV. Cara, o vídeo não tem nada demais, mas ele tá vestido padrão Davidson, aquela calça justa, rasgada. E a galera, assim, por algum motivo esse vídeo viralizou bizarramente, assim. Então, assim, cara, como produtor de conteúdo, eu vou sentir falta do Davidson. Não tem jeito. Porque ele é uma figura, cara. É o tipo de coisa que rompe a barreira atleticana, né? Que fura a bolha, é o termo que eu queria lembrar. É o tipo de coisa que fura a bolha. O Davidson fura a bolha. Esse papo dele de apaixonado, de não sei o quê. Então, aí eu achei. Olha isso aqui. Teve 10,6 milhões de visualizações esse vídeo. Negócio surreal. Esse vídeo aqui, ó. Vocês devem ter visto isso na época, enfim. Tem nada demais no vídeo. Nada. 10,6 milhões de views. 18 mil compartilhamentos. 334 mil likes. Negócio de outro planeta. O Davidson quebra a bolha, né? Ele fura a bolha.
Então, assim, como personagem, o melhor que eu cobri na minha carreira, disparado, mas com larga folga pro segundo colocado.